Francisco Mendes da Silva afirma que o problema dos democratas e até da esquerda é falarem para o passado e esquecerem o futuro. Hugo Costeira acha pouco importante a ideologia de extrema-direita do grupo que agrediu o autor da barraca. José Thomas Castelo Branco fala da importância de haver jornalistas em Gaza. São os comentadores com Nuno Ramos Almeida, Paula Cardoso e Pedro Tadeu, e ainda vamos ter tempo de falar de livros. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora viva, cá estamos para mais uma edição dos Comentadores, ao vivo e em direto aqui na Feira do Livro, com muita gente a assistir, obrigadíssimo. Olá! Queremos agradecer à organização da Feira do Livro por ter nos dado este espaço, foram muito simpáticos. É muito bom para o Abril poder estar aqui, contatar diretamente com as pessoas que todas as semanas, através do nosso site, vão assistindo aos nossos comentários, àquilo que os comentadores por essas televisões vão falando. Estamos a dar troco através do Abril, é essa a ideia. E vamos começar esta semana vamos começar esta sessão com um dos temas da semana, que foi os discursos do 10 de junho e depois os incidentes com um grupo fascistoide que andou por aí à pancada. E antes disso, vamos ouvir um depoimento que é um bocadinho comprido, mas que tem muito interesse, de Francisco Mendes da Silva, que acha que as denúncias que se fizeram nos discursos de Marcelo Rebelo de Sousa e de Lídia Jorge no dia 10 de junho contra o populismo têm uma falha grave. E que é comum essa falha aos democratas e particularmente evidente à esquerda. Não têm propostas de futuro nem um projeto de mudança de sociedade. Vamos ouvir. Eles são ao mesmo tempo bons discursos e discursos que revelam ou simbolizam aquele que é, a meu ver, talvez o grande problema ou o grande bloqueio político, o principal bloqueio político dos nossos tempos, que é a incapacidade de nós, democratas, combatermos intelectualmente os nossos inimigos por não termos uma proposta de futuro. Ou seja, este é são o milésimo e o 11º discursos sobre estes temas, com grande clarividência sobre os perigos existentes contra a democracia, mas totalmente opacos relativamente a uma visão para lá da mera denúncia e do mero lamento daquilo que nos está a acontecer. A própria Lídia Jorge confessa no discurso, implicitamente e a espaços explicitamente, que não tem soluções para os problemas que identifica. E diz também que não os vê em lado nenhum. Eu também devo dizer que também não os vejo propriamente a ser resolvidos pelos democratas. E, portanto, nós vivemos aparentemente numa espécie de decadência das nossas instituições, nós não temos objetivos comuns partilhados. A esquerda seguramente não tem. Quando eu digo a esquerda, nós estamos eu, sendo de direita, acho que o papel de mostrar às vezes saltos em frente é normalmente dos progressistas. E eu vejo os progressistas hoje em dia muito pessimistas, acabrunhados, desesperançados, petrificados, como se este sistema estivesse esgotado. E eu acho que é por isso também que nós tendemos nos últimos tempos a falar muito do passado, como se falou nestes discursos. É porque nós, não conseguindo olhar em frente, Portugal julgo que não tem um grande objetivo comum em torno do qual nós nos possamos polarizar, ou seja, nós não temos um objetivo comum sobre o qual havemos de discordar quanto aos caminhos a seguir para lá chegar, desde a adesão à União Europeia, ou de como é que havemos de aderir, ou com que rapidez e com que grau de adesão. Nós não temos um objetivo comum desde essa altura. E o teu ponto então, por isso estamos a discutir o passado, é isso? É um bocadinho isso, só que o meu ponto não é esse, mas é um outro complementar, ou se quiseres, é aqui que eu quero chegar. Porque nós estamos a olhar, com isto nós estamos a olhar de modo errado para os nossos inimigos, sinceramente. Porque nós estamos a achar que eles ganham só por causa do medo. E, na verdade, qualquer maioria política transformadora só é construída com base em promessas de transformação. E a verdade é que nós podemos olhar para Donald Trump e achar que ele está em posição do medo ou ganhos políticos com base no medo,
e, portanto, depois numa construção de ordem. Mas nós, se formos ver toda a base intelectual que anima o trumpismo, e não só, nós vemos tipos como o Elon Musk, que agora até pode ter caído temporariamente em desgraça, ou Peter Thiel, ou outros, aquilo que nós chamamos o tecnofeudalismo, e grande parte das pessoas que aderem a essa proposta, e é por isso, aliás, que os mais novos aderem muito à direita e à extrema-direita hoje em dia, é porque aí está uma ideia de utopia. Ora bem, desculpem este longo depoimento, mas a angústia deste homem precisa ser analisada, não pode ficar sem um contraponto. Nuno, como é que é? Eu gostava de dizer várias coisas, estando de acordo com alguns aspectos deste depoimento. A primeira é que um dos grandes problemas da esquerda em relação à extrema-direita é um bocado uma coisa que estava num livro, não é grande coisa, do Paulo Mason, mas que é que a extrema-direita fala para as entranhas e a esquerda responde com o Excel. No fundo, a extrema-direita fala-nos para um conjunto de medos escolares, do outro, do racismo, da xenofobia, do medo, e nós respondemos com 25 questões. E, por outro lado, também há um problema da esquerda, em geral, que é, antigamente, quando a esquerda era eficiente e tinha força, o que é que ela fazia? Ela tinha uma doutrina complexa para explicar o mundo, mas, simultaneamente, tinha a capacidade de uma doutrina emotiva para intervir nesse mundo e para o transformar. E isso já não se verifica. Eu só não estou de acordo numa parte do depoimento do Francisco Mendes da Silva sobre o passado, porque acho que o problema que nós temos hoje é também não refletir no passado e não pensar o futuro. É estarmos permanentemente enredados num presente que acelera cada vez mais depressa, num presentismo sem fim, e não temos capacidade de pensar a transformação das coisas. Isto tem que ver, e é agravado, pelo facto de, neste momento, a extrema-direita é uma reação ao neoliberalismo, mas é uma manutenção do capitalismo. Isto é, a extrema-direita afirma e aparece porque há uma impotência democrática, há uma sensação que vamos viver cada vez pior em relação às gerações anteriores, há uma raiva individual, todos nós deixamos de ser gente social, sermos um coletivo e somos pessoas que estamos metidos na nossa casa, no nosso sofá e estamos isolados, e há aqui uma necessidade de raiva que alimenta uma extrema-direita. Portanto, qualquer projeto tem que ser um projeto, como disse o Francisco Mendes da Silva, que projeto para o futuro que se pode fazer, mas tem que ser pensado não de uma forma individual, mas de uma forma coletiva, porque a transformação da sociedade se faz por todos e não por um livro de autoajuda que compremos na Feira do Livro. Paulo, estás também angustiada e não há utopia para ter como objetivo? Eu gosto de dar um significado positivo à palavra utopia, portanto custa-me bastante vê-la associada a projetos de destruição da democracia, que é aquilo que está aqui presente quando estamos a falar neles, quando Francisco Mendes da Silva traz aqui eles como inimigo, e eu acho que é importante, de facto, identificarmos como inimigo. Portanto, já saímos daquela arena em que tínhamos adversários políticos, nós temos neste momento um inimigo que está efetivamente com um projeto político para desmantelar a nossa democracia. Portanto, esta questão que estava aqui a ser trazida sobre a decadência das instituições é real, é concreta, temos uma série de exemplos que o demonstram, e acho que é importante também sublinhar esta questão que o Nuno trouxe na sua intervenção do coletivo, porque eu não me revejo naquela nota, naquela observação da não existência de objetivos comuns partilhados. Eu não acho que nós não tenhamos objetivos comuns partilhados. Acho que temos, acho que o que nos está a faltar é estratégia para seguirmos com esses objetivos comuns partilhados, independentemente daqueles que não são. Porque, obviamente, os diferentes partidos políticos que ainda pertencem ao arco da governação democrática têm propostas de futuro. Eu não consigo olhar para a política com este desencanto de achar que ninguém está aqui a apresentar soluções. Eu acho que as soluções estão a ser apresentadas. Acho é que também tivemos aqui um processo de uma coligação que depois produziu muitos danos quando ela acabou por se dissolver, e que se calhar ainda estamos
muito traumatizados com essa geringonça e não conseguimos, a partir daí, avançar para uma nova frente que é mais do que necessária. Eu considero que nós estamos a viver um momento excepcional da nossa vida democrática e que esse momento excepcional exige compromissos também excepcionais. Não estou a dizer que os partidos devem abdicar daqueles que são os seus princípios e valores, daquele que é o seu core de atuação, mas eu entendo que entre as esquerdas existe de facto aqui um património comum e é sobre esse património que nós devemos trabalhar e devemos focar-nos naqueles cerca de, ou mais de 40% do eleitorado que não foi votar. Portanto, eu acho que o nosso foco deve estar aí, existe essa possibilidade de transformação, também muito a partir de quem é que nós não estamos a conseguir mobilizar. E esse trabalho tem de ser feito, há muitos anos que não o é, portanto nós temos vindo a olhar para a abstenção com muita resignação e eu faço parte daqueles que não se resignam, portanto eu acho que é mesmo fundamental que nós nos foquemos neste património comum e que a partir daí consigamos avançar para derrotar o inimigo, porque não há outro futuro possível. Eu queria chamar a atenção para algumas coisas que aquilo que o Francisco Mendes da Silva diz, mas que não contam a história toda, porque, vamos lá ver, o projeto de Trump, por exemplo, não é um projeto propriamente de futuro, eu acho que é um projeto de ir para o passado, de nadar para trás, quer dizer, é um projeto de... Aliás, a campanha dele é baseada no lema fazer a América grande outra vez. O outra vez é voltar para trás, é regressar a qualquer coisa, é voltar a ser uma potência industrial, porque com a globalização foi deslocalizado muita força de trabalho. Voltar a fechar fronteiras, reverter medidas progressistas sobre raça e género, é voltar para trás. Não é propriamente um projeto de futuro. É, digamos, o recompor o presente, que é um bocadinho diferente do que um projeto de futuro. Mesmo os movimentos nacionalistas europeus e o nosso Chega, aqui em Portugal, também vivem muito no mercado da saudade política, que antigamente é que era bom, a saudade do passado colonial, a excepcionalidade da raça portuguesa, a suposta excepcionalidade da raça portuguesa, a honestidade do ditador Salazar, tudo isso está no discurso deles. Isso é tudo voltar para trás, não é andar para a frente, não me parece. Depois há outro problema que é, nós estamos a viver o choque dos efeitos negativos da globalização, e é isso que estamos a viver e que deixa, de facto, as pessoas sem uma referência e sem um... E depois há uma parte da esquerda, que foi a esquerda dominante durante este período todo, desde a queda do Muro de Berlim e do fim da União Soviética até agora, a esquerda social-democrata ou socialista-democrata, como quiserem falar, que se alinhou completamente com este projeto de globalização. E, portanto, há uma perda de identidade à esquerda que justifica, de facto, estas dificuldades, que penso eu que é mais do que qualquer outra coisa, as dificuldades que a esquerda enfrenta de encontrar um discurso comum, unificador e mobilizador. Agora, acho que há uma esquerda que tem projeto, acho que há uma esquerda que tem uma alternativa, acho que há uma esquerda que tem qualquer coisa para apresentar. Há também um problema, que é a perda da batalha cultural, não é? De facto, há um domínio, e a esquerda dominava culturalmente o país até os anos 90, o país, e creio que até a Europa e os Estados Unidos, e há abandalhou-se isso, não encontro outra expressão. Não é? Lutou-se muito na área da propaganda, lutou-se muito na área da divulgação de propostas, e luta-se ainda, mas, digamos, do pensamento crítico à esquerda, trabalha-se pouco. Ou se trabalha pouco, não tem tido resultados, só se trabalha muito, não tem tido resultados evidentes de, digamos, recompor um bocadinho algumas das coisas que estão em cima da mesa. E, sobretudo, na área económica, há, de facto, da parte cultural, uma batalha que parece quase perdida, porque parece que cada vez que começamos a falar de economia de uma forma que seja diferente da que o pensamento neoliberal dominante tem, parece que somos uns malucos, não é? Parece que estamos a falar de um planeta que não existe. E isso é uma derrota cultural que precisa de muito trabalho para se reverter. Não sei se queriam dizer mais alguma coisa sobre este assunto. Não? Olha, só uma nota. Ao contrário de muito entusiasmo que eu vi ser partilhado em relação ao discurso da Lídia Jorge, eu não subscrevo nenhuma... Então, explique Não, lá. mas isso exigiria um outro comentador. Então, já para a semana comentamos a Lídia Jorge. Não, sobre os lives lusotropicalistas do discurso. Sim, eu acho que ela usa a expressão, não usa, ou não? Há ali muitos problemas com aquele discurso. O que é dramático nisso é que o discurso tem isso
mas como estamos tão à direita, ele até parece de esquerda. Está muito em cima do muro. Não se posiciona. Bom, entretanto houve os ataques dos grupos neonazis, nomeadamente ao grupo de Teatro Barraca, que mandou um ator para o hospital e com uma ferida grave na cara. O Costeira, que é especialista em segurança, mostrou-se surpreendido com o facto de se estar a associar estes ataques à ideologia neonazi e não ao facto, acha ele, de que aquilo são pessoas que gostam da violência e que fazem aquilo porque têm o gosto da violência. Vamos ouvir. Bom dia, obrigado pelo convite. Sabe que eu, ao ouvir estes relatos, até fico surpreso com o facto disto ser associado à extrema-direita. Independentemente de todas as motivações que existem, eu acho que estas pessoas vivem a violência, independentemente daquilo que defendem. Tanto podiam ser de extrema-direita como podiam ser do Futebol Clube do Porto. Realmente, eu acho que para eles a questão da violência é muito mais importante do que qualquer ideal que eles acham que realmente estão, no fundo, a defender. E se é triste aquilo que nós vemos acontecer à porta do teatro, e até com a descrição da diretora do teatro, a conclusão mais fácil para mim é realmente estas pessoas saíram de casa de manhã e decidiram que vão exercer violência contra os seus outros cidadãos. Ponto. Ou seja, poderemos estar aqui perante crimes de ódio? Podemos estar com crimes de ódio, podemos estar aqui com qualquer outra situação, mas realmente estas são pessoas que procuram ódio, procuram confronto, vivem do confronto, vivem da ameaça física, da violência gratuita. Aqueles autocolantes são o que são. Quer dizer, não podemos realmente atribuir-lhes aqui grande importância. Isto é um pequeno grupo. E é um pequeno grupo que vive do ódio, vive para o ódio, vive para a agressão, para um insulto gratuito. E acho que realmente a descrição que ouvimos da senhora diretora é muito isso. Até porque quando nós olhamos para o fenómeno da extrema-direita em Portugal, se há uma coisa que nos pode descansar é que nós temos a noção de que os nossos serviços de segurança, principalmente os serviços de informações e a Polícia Judiciária, sempre tiveram uma grande atenção a este fenómeno e uma grande monitorização também deste fenómeno. Ora bem, então isto não é ideológico? É completamente ideológico. Aliás, quando é referido a conclusão mais fácil, de facto, ele julgou pelo que era mais fácil. E pior do que isso, facilitista, não é? É uma leitura muito facilitista e que higieniza completamente aquilo que aconteceu à frente da barraca, que retira completamente todo o significado que o ataque teve, e não nos podemos esquecer que exatamente no 10 de junho, portanto 30 anos depois do assassinato de Alcindo Monteiro, que as imagens confirmam que uma das pessoas que esteve envolvida neste ataque ao ator da barraca, com quem me solidarizo desde já, Dérico Lopes, tinha estado justamente nessa noite que conduziu a este assassinato de Alcindo Monteiro. Portanto, é evidente que este ataque não só está ligado à ideologia, portanto, à ideologia da extrema-direita, como a um projeto político que existe para criar, espalhar o medo, para que as pessoas estejam cada vez mais encolhidas naquela que é a defesa dos seus direitos e naquela que é a expressão de todas as suas liberdades. E importa aqui também assinalar que não estamos aqui diante da agressão de uma pessoa que seja racializada, de um homem negro, não é esse o caso, e que por isso também houve aqui alguma rapidez a descartar alguma conotação à extrema-direita, mas a extrema-direita tem vários alvos, não é? E a cultura é um deles. Portanto, não é à toa que no passado os livros, e estamos aqui na Feira do Livro, foram proibidos, e agora, conforme também o Pedro estava aqui a trazer, nos Estados Unidos estamos a voltar a ter esses tempos de livros a serem proibidos. Portanto, obviamente há aqui uma ideologia, há aqui alvos. Se nós não tivéssemos estes alvos tão identificados, eu conseguiria perceber que tentassem de alguma forma esvaziar aqui algum sentido mais político a toda esta agressão a que nós assistimos. Termino exatamente sublinhando esta ideia e trazendo ainda um outro elemento, que é questionarmos sobre se o ataque não tivesse sido contra um ator branco, contra um homem branco, se estaríamos sequer a ter a discussão com o tempo de antena que tivemos nas nossas televisões. Gostaria que refletisse sobre isso, porque 30 anos depois da morte do Alcindo Monteiro,
qual é que foi o combate que se fez em Portugal à extrema-direita? Nuno. Bom, eu acho que é uma grande coincidência não ter nada a ver com política e estarem no grupo tanto um dos assassinos do Alcindo Monteiro como alguém que esteve presente no assassinato do Zé Carvalho, militante do PSR, anos antes. Portanto, estavam nesse grupo pessoas dessas duas tradições históricas. E a questão é que aqui há uma desvalorização do clima que nós vivemos. A minha namorada, no dia seguinte, creio que às eleições, estava no comboio e houve um indivíduo que começou a bater num adolescente negro e dizer: o Chega ganhou, vocês vão ser corridos daqui. Portanto, aqui a questão não é tanto, não só a organização dos ataques da extrema-direita, é o clima que os legitima politicamente. Há um conjunto da sociedade que se acha autorizada a agredir, insultar os outros porque são outros e não os considera igualmente humanos. E nós temos uma situação em que temos, por um lado, as redes sociais e os algoritmos que acabam por amplificar este discurso do ódio, e temos uma política que o legitima. E essa política é legitimada muito para além da extrema-direita. Quando nós temos o Presidente da Câmara de Lisboa a dizer que condena o facto, mas há a extrema-esquerda e a extrema-direita, e a gente diz: mas extrema-esquerda o quê? O que é que a extrema-esquerda fez? É uma legitimação dessa violência e uma desvalorização da existência de grupos nazis, da existência de violência que impede a democracia e a liberdade. Porque o problema não é essas pessoas terem ideias que já seriam muito graves, ideias racistas, fascistas, etc. Essas pessoas entram no espaço público para impedir que os outros possam expressar-se, que os outros possam se existir. Entram para os reprimir, para os colocar numa situação em que não se possam ter voz ativa na sociedade. Eu quero só lembrar que na fundação do fascismo, o Mussolini, na Itália, houve uma longa teorização sobre o uso da violência como arma política. Quer dizer, os camisas negras do fascismo iam para a rua para combater comunistas, para combater os socialistas, para impor desordem e depois aparecerem como aqueles que iam pôr toda a gente na ordem. Não é? Portanto, fazia parte de uma estratégia. E se virem, e a polícia e os serviços secretos certamente têm isso monitorizado, o que estas pessoas conversam umas com as outras é um discurso de preparação de combates, de lutas, da perspectiva deles, com justificação ideológica. Não era, por acaso até faz ali uma referência ao futebol, certamente injusta em relação ao Futebol Clube do Porto, porque isto é alargado a mais que um clube, mas também utilizam as próprias claques, ou algumas delas, como método, como treino, como se comportar perante a polícia, e de facto aí parece que alimentam a violência pela violência, mas faz parte de uma tática, está mais que estudado, está mais que trabalhado, e admira-me muito que alguém possa chegar à televisão hoje em dia com o mínimo de preparação e o mínimo de especialização na matéria e possa dizer uma coisa destas de ânimo leve. Não é? E de facto acho que é justo acusar o Hugo Costeira de uma posição de branqueamento daquilo que se passou. Parece-me de facto é quase inaceitável dizer uma coisa dessas perante o tipo de pessoas que se conhecem em Portugal, estão identificadas, como o Nuno e a Paula disseram, e que, aliás, como é incompreensível como é que essas organizações não estão pura e simplesmente ilegalizadas, cumprindo aquilo que a Constituição diz, não é? Quer dizer, o que é preciso mais para perceber que aquilo é fascismo? Não sei. Bom, vamos mudar de assunto. José Tomás Castelo Branco, a propósito da mediatização conseguida pelo navio com ajuda humanitária que se dirigiu a Gaza, onde seguia a ativista Greta Thunberg e que foi interceptado por Israel, refere que uma das coisas que favorece a brutalidade israelita é a proibição de entrada de jornalistas no território que Israel ataca. Vamos ouvir. Se não fossem estas pessoas de elevado relevo, provavelmente isto também seria seguido o mesmo destino, não teria o mesmo impacto. Por isso, a questão da mediatização é aqui muitíssimo importante. E a questão da mediatização tem que ser aqui, só pode ser travada pela mediatização séria do conflito que é feita pela imprensa e pela presença da imprensa livre naquele território. Essa é a única solução para isto. Fora disto... Só que também para isso há um bloqueio.
Os jornalistas não Também podem para isso entrar há um na faixa de bloqueio. Gaza. E é também importante ter presente, e por isso esta situação é complexa, os jornalistas não estão lá porque o Hamas não deixa. Os jornalistas não estão lá porque Israel não deixa. Tal como Israel não deixa estarem presentes as organizações das Nações Unidas. E, nesse sentido, o discurso do presidente Macron foi muitíssimo importante, muito certeiro, apesar de todas as palavras estarem muito bem medidas, mas ele referiu isso mesmo. É importante que aquelas organizações estejam presentes. Essas são as instituições que ainda têm alguma legitimidade para mediar o conflito e para mediar também a informação do conflito, porque parte do problema é nós não sabermos o que é que se está a passar, parte do problema é Israel não querer saber ou não querer que nós saibamos o que é que se está a passar. Portanto, Israel atacou o Irão, não é? É verdade. É verdade, e mais uma vez, a parte do problema é que às vezes vendem-nos um discurso do que é que não se está a passar, não é? Isto é, o que nós verificamos atualmente é que, apesar de vermos um genocídio diariamente, apesar de vermos crianças a ser mortas, apesar de haver bombardeamentos, há sempre uma espécie de justificação de porque é que aquilo acontece. E os factos parecem não atingir as pessoas. Há pessoas que funcionam nisso como se fosse um jogo de futebol e que tudo é justificável, até o gol com mão. Não há uma capacidade de humanizar essas pessoas, e isso é o problema. O problema é que há todo um entorno ideológico e cultural que essas pessoas não são pessoas como nós. E a questão do Irão é uma questão objetiva, isto é, não há nenhuma... Dizem, ok, o Irão iria ter uma bomba atómica. Primeiro não está provado, e depois Israel tem bomba atómica. E esse é um dos grandes problemas, que faz o que quer e ninguém a trava. E em relação aos jornalistas, esta é uma história antiga. Eles, em 11 de março de 2022, liquidaram com um tiro na cabeça uma jornalista veterana de Al Jazeera, a Shirin Abu Akleh, e afirmaram os israelitas que tinham sido os palestinianos. E depois disseram, não sabemos quem foi. E depois, quando houve um inquérito internacional, o Washington Post e o New York Times demonstraram que foi um tiro na cabeça propositado, disseram, foi uma bala perdida. E não contentes com isso, recentemente fez-se um inquérito em que diz que morreram mais, não morreram, porque isto é outra coisa, não é? Cada vez que o título é do Estado de Israel, não é atribuído à fonte. Cada vez que alguém diz que morreu um civil, é o Ministério da Saúde, do Hamas, não sei o quê, como se um lado fosse a verdade e do outro lado fosse a propaganda. Portanto, foram assassinados 232 jornalistas, foram destruídos 90 redações de órgãos de comunicação social e foram mortos mais jornalistas do que os chamados da Guerra Civil Americana, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Coreia, Vietnã, Jugoslávia e Afeganistão. Esta é a situação. E, de facto, apesar das dificuldades, alguém não quer que se saiba o que se lá está a passar. Mas aquilo que se sabe já é suficiente, não? Nós sabemos que se está a passar um genocídio, não é? Portanto, e isso deveria ser o suficiente para agirmos contra, e não é isso que nós estamos a ver acontecer. Portanto, é evidente que Israel tem uma máquina mediática de guerra montada. Portanto, há de facto uma narrativa que está construída sobre esta legitimidade para intervir nos termos em que o tem feito, e o que falta aqui não é saber o que é que se está a passar. Obviamente que há uma série de pormenores aos quais nós não temos acesso, por aquilo que aqui o Nuno já sublinhou, mas aquilo que nós sabemos já nos permite dizer com toda a certeza que o que falta aqui é reconhecimento, é condenação e punição daquilo que está a acontecer. E é inacreditável, é inaceitável que os Estados europeus, que a comunidade internacional permaneça impávida e serena com esta atualização dos dados que fazem com que nós já deixemos de ter adjetivos que nos permitam qualificar toda esta barbárie. Nós temos estes números constantemente a aumentar e o que nós vemos a comunidade internacional a fazer é encolher os ombros. Portanto, há aqui violações repetidas dos direitos humanos. Ainda esta semana tivemos mais uma, com a questão do navio que foi interceptado em águas internacionais, e não se passa rigorosamente nada. Portanto, o que se transmite para a generalidade das pessoas é que Israel, de facto,
tem luz verde para fazer tudo e para atacar todos. E eu adoraria ver não só a União Europeia, mas obviamente também Portugal, que é aqui que nós estamos, a tomar uma posição em relação a este genocídio. Nós aqui na Feira do Livro tivemos um episódio em que uma pessoa tentou de facto chamar a atenção para essa situação e vimos qual é que foi o acolhimento e a pessoa estava pura e simplesmente Rita, não é? Creio que o nome é Rita, da Tigre de Papel, estava tão somente a aproveitar as câmaras, o espaço mediático, para alertar para esta situação que nós estamos a acompanhar aqui no conforto das nossas casas, como se fosse uma guerra teleguiada, mas não é. Há pessoas que estão a morrer e é importantíssimo que Netanyahu e o seu governo assassino sejam responsabilizados. E eu queria recordar que não é só o facto de jornalistas não poderem estar na faixa de Gaza por impedimento, por Israel o impedir. Há também na União Europeia jornalistas que estão a ser condenados por escreverem ou por participarem em iniciativas de condenação do Estado de Israel, nomeadamente na Alemanha. E isso torna as coisas ainda mais graves. De facto, há também nesta questão um aperto da liberdade de imprensa que é cada vez mais grave e que tende a piorar. Mas vamos ao nosso papel selado. Ora bem, e nós, para variar, e como estamos aqui na Feira do Livro, vamos falar de livros. Cada um de nós escolheu um livrinho para mostrar. Eu trago um livro, um senhor, alguns devem conhecer, chamado Manuel Durão Clemente. O livro chama-se O 25 de Abril, que Novembro Traiu, e é de uma editora chamada Modocromia. Eu conheci o Durão Clemente na televisão quando eu tinha 11 anos. Ele apareceu no dia 25 de novembro de 1975, fardado, a dizer que havia uma situação no país grave, mas que as coisas podiam estar a avançar num sentido positivo, e de repente a imagem dele é substituída por uma interrupção provocada nos estúdios do Porto, que tira a emissão de Lisboa, onde estava a ocorrer, e passou então um filme, uma comédia, com o ator chamado Danny Kaye. E pronto, eu tinha 11 anos na altura, chamei os meus irmãos que estavam a brincar na sala ao lado. Está a dar uma comédia, venham ver, e diverti-me um bocado. Este homem, portanto, foi uma das pessoas envolvidas no 25 de novembro, e neste livro explica o que é que estava a fazer na RTP, porque é que foi para a RTP e porque é que o mandaram para a RTP. Explica também como é que esteve envolvido na origem do próprio 25 de Abril. Explica também porque é que o trabalho que fez na 5ª Divisão, que foi uma estrutura do MFA de informação e propaganda. Explica o que é que aconteceu aos militares que se envolveram no 25 de novembro, no lado progressista do 25 de novembro, como foram depois perseguidos, como foram presos, uns tiveram que fugir do país, ele próprio teve que fugir, e como só já no século XXI é que as suas carreiras foram repostas e tiveram direito a reformas, etc, etc. É muito importante este livro, porquê? Porque dá outra versão dos factos, dá ao lado que tem pouca voz e que tem, independentemente depois do juízo que se fizer sobre o que está aqui escrito, é um livro que, aliás, está muito bem documentado. Não há nada aqui que não tenha referências documentais, que não tenha horas, que não tenha citações, que não tenha as fontes indicadas. Depois também tem as opiniões dele, aí serão mais discutíveis, mas é um livro em que se procura ser rigoroso. E, portanto, é uma história do 25 de novembro muito diferente daquela que estamos habituados a ouvir contar, onde eu, quando tinha 11 anos, o que é que eu achava do 25 de abril? Achava que os fardados eram do MFA, que o MFA era o povo unido, jamais será vencido, eles eram os bons e os outros todos é que eram os maus. Ele mostra aqui que havia um lado bom neste lado que saiu derrotado no 25 de novembro. Passo a palavra. A minha sugestão é este livro, que é uma reedição pela Letra Livre, portanto é deste ano, que é Origens do Nacionalismo Africano, que é de Mário Pinto de Andrade, que foi fundador do MPLA, e que, a partir deste livro, portanto,
esta edição permitiu-me ter o livro, porque eu li-o, mas ele estava esgotadíssimo e era de facto algo que muitas pessoas ansiavam por voltar a ter, porque nos permite não só conhecer a figura de Mário Pinto de Andrade, que mesmo em Angola foi bastante apagada, porque sabemos o que é que os processos de dissidência depois acabam por produzir. É justamente esta ideia de que há uns heróis que criaram tudo sozinhos e aqueles que depois, de alguma forma, contestaram o rumo que o partido estava a levar, acabaram por ser saneados e por ser esquecidos. Portanto, para mim foi muito importante aceder a todo o conteúdo deste Origens do Nacionalismo Africano, porque me permitiu não só perceber quem foi esta figura, quem foi este grande intelectual, que morreu muito precocemente, mas também perceber, e sobretudo eu vou buscar muita esperança aqui a este tipo de narrativas, a este tipo de histórias, porque nos trazem muitos factos que nos permitem perceber que em circunstâncias muito mais adversas houve pessoas que não desistiram e que continuaram, que encontraram fórmulas para, neste caso, estabelecer alianças com uma série de outros países que permitiram, de facto, no final, atingir o objetivo que era derrubar o regime colonial português. E eu vou só ler aqui um pedaço, não vou continuar a ler até ao final o que está aqui na contracapa, porque depois está especificamente mais orientado para os países que foram ocupados por Portugal, mas há uma frase que para mim basta para que nós possamos, de facto, perceber de que forma é que nós podemos ir buscar também um bocado de oxigénio, aquelas que foram as lutas que nos antecederam. Então, ao nível coletivo, as gerações vindouras vão reter a vontade de organização e o espírito unitário. E para mim é isto que nos está a faltar. Por um lado, esta unidade na luta e por outro, esta capacidade de nós nos conseguirmos organizar. E eu espero que a partir destas lutas que nós estamos aqui a travar, e estar aqui neste espaço faz parte desse processo, que nós consigamos resgatar justamente esse espírito unitário e esta capacidade de nos organizarmos. Nuno? Eu trago um livro do Sven Lindqvist chamado Exterminem todas as bestas, que é uma frase de Joseph Conrad, isto é, que ele atribui a um personagem na Viagem ao Coração das Trevas. Muita gente da nossa geração conhece no Apocalipse Now, naquela leitura que o Coppola faz disso. E ele é um livro que faz uma análise, no fundo, parte de uma questão. Porquê é que houve o Holocausto? Normalmente a gente pensa que o Holocausto é um acontecimento extraordinário feito por doidos, não é? O nazismo é um produto de doidos e que fizeram o Holocausto, que é um acontecimento único da história. E este autor revela que, pelo contrário, o Holocausto é uma espécie de apogeu da cultura europeia ou da cultura ocidental. Porque o Viagem ao Coração das Trevas é um relato no Congo que era propriedade do rei Leopoldo e onde foram exterminadas mais de 15 milhões de pessoas. Esse extermínio só foi possível a partir da criação de pessoas que não eram pessoas. Nós aceitarmos que os outros não são pessoas. Nós aceitarmos que eles podem ser torturados porque não têm alma, porque são malévolos. Toda a descrição, até de cientistas sociais ditos progressistas, aceitarem, enfim, a evolução da espécie e, portanto, que eles são mais atrasados, têm que naturalmente ser exterminados e, portanto, ele vai acompanhar toda a formação dessas ideias na cultura europeia que dão no Holocausto e dão nos dias que seguimos hoje, ou que vivemos hoje. E no final ele diz isto: já sabe quanto baste, eu também. Não é de informação que carecemos. O que nos falta é a coragem para compreender o que sabemos e tirar conclusões. Obrigado. Muito bem, e assim terminamos esta emissão dos Comentadores. Muito obrigado a todos por terem assistido. Até para a semana. Os Comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.